Olá, minha gatinha! Olha, eu tô aqui para conversar com você para falar sobre a atividade de português da página 27, que a sua mãe disse que você ficou na dúvida, tá? Então, eu veio aqui te explicar da sétima questão, que fala o seguinte: o fato tem um trecho, né? Um trecho do texto sobre o Leonardo da Vinci. Diz o seguinte: o fato é que as invenções fazem o mundo evoluir, modernizam nossa vida, simplificam nossas ações e continua. E aí tem algumas palavras que estão destacadas em negrito, né, em pretinho. Essas palavras que estão destacadas, meu amor, eles são verbos, certo? Lembra lá que o verbo ele pode estar no infinitivo, quando ele finaliza em ar, ir. Por exemplo, andar é um verbo no infinitivo. Mas quando eu digo eu andei, o verbo que, na verdade, no infinitivo é andar, ele está conjugado quando eu digo eu andei, certo? Quando eu digo nós andamos, eu já conjuguei ele novamente, ou seja, eu já modifiquei esse verbo novamente para ele ficar de acordo com a quantidade de pessoas. Primeiro era eu andei sozinha, depois ficou nós andamos. Então eu tenho que ajustar ele para que ele fique de acordo com a quantidade de pessoas, né? Tipo tu andou, né? Nós, já disse, eles andaram, né? Eles irão andar. Então, assim, o verbo ele vai se ajustando de acordo com os pronomes, né? Os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Lembra? Pois é. Então, aí nesse caso, os verbos estão destacados. É o verbo né, que vem do verbo no infinitivo ser. O ganhamos, que na verdade é o verbo ganhar, né? Letra C, estejam, né, que vem do verbo estar. E letra D, que é deixe, que vem do verbo deixar, certo? Então, todos esses verbos que estão aí destacados, eles já foram conjugados para ficar de acordo com uma palavra ou a quantidade de pessoas. Por exemplo, quando eu digo o fato é que invenções fazem o mundo evoluir, esse ele está se ligando a quem? Ele está falando de quem? Ele está falando do fato, da palavra fato, tá? Então, quando eu digo fato o está fazendo referência à palavra fato. Então, por isso que ele foi ajustado, esse verbo ser, foi ajustado para combinar com a palavra fato, para ficar ajustado, tá? Porque não dá para eu botar o fato ser que invenções... Não ia ficar legal, né? Não ia ter concordância. Por isso que a gente fala em concordância verbal. Concordar quer dizer que é para ficar ajustado. Concorda. Algo que concorda comigo é algo que é positivo, que está junto. Então, se eu concordo, é algo que faz sentido. Tanto para mim quanto para o outro. No caso, tanto para o verbo quanto para a palavra. Tá? Então, eles estão concordando, concordância verbal. Ou seja, o verbo está concordando com a frase, com a palavra. Deu para entender? E esse tema é justamente de concordância verbal, que eu posso dizer nós foi à praça. Não dá. Então, eu tenho que concordar o foi, no caso, com nós. Então, nós fomos à praça. Para eu concordar o verbo com a quantidade de pessoas nesse caso. Deu para entender? Aí, vamos no ganhamos. Ganhamos tempo e facilidade. Quem que ganhamos? Eu ganhamos, tu ganhamos, ele ganhamos ou nós ganhamos? Quem que concorda mais? Com nós, né? Então, nós ganhamos. Então, o ganhamos, ele está fazendo referência ao pronome nós. Tá entendendo? Aí, nós temos o estejam. Estejam, deixa eu procurar aqui na frase. Mesmo que elas estejam. Aí já tá bem claro. Quem que estejam? O pronome já tá bem na frente. O elas. Elas estejam.
Então, o verbo estar está concordando com o pronome elas. Deu para entender? Então, estejam, quem que estejam? Elas estejam. Deu para entender? Aí, aqui o último é deixe. Deixe, vem do verbo deixar. Mas aí, nesse caso, quem que tá deixando? Vamos ver. O que alimenta a invenção é a curiosidade. Por isso, nunca deixe de exercitar sua curiosidade. Se eu tô falando de sua curiosidade, quem que é o pronome? É você. Deu para entender? É o tu, é o você, que no caso você também pode ser considerado pronome, tá? Então, por isso, nunca deixe de exercitar você. Então, o deixe está se referindo ao pronome você. Deu para entender? Por isso que ali na correção tá dizendo o liga-se ao fato, ou seja, o verbo tá se ligando à palavra o fato. Ganhamos está se ligando ao pronome nós. Estejam está se ligando ao pronome elas. E o deixe está se ligando ao pronome você. Deu para entender? Espero que tenha ficado bem explicadinho. Qualquer coisa, manda um recadinho pela mamãe, para o prof saber se deu para entender ou não, tá bom? Beijão!